A todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de esportes, hoje é dia da bola estar com você, a bola está contigo, segura ela aí, segura ela aí. Tudo bem com você? Como é que as coisas estão? Como é que tá tudo? Uma boa tarde para você que sempre curte os programas da Rede Relâmpago, sempre curte. Deixa eu colocar a bola aqui, ó. Deixa eu jogar a bola para cá, para nossa arquibancada. Pronto, muito bem. E agora passando a bola para você, para que você possa receber esse recadinho aqui de mim, Vitor Corso. É um prazer estar entrando na sua casa nesse momento. É 1 da tarde em ponto. Começa agora o Relâmpago nos Esportes, mas antes eu quero te fazer um convite. Você sabia que todas as lives que a Rede Relâmpago faz estão lá no YouTube da Rede Relâmpago? Não sabia? Mas agora você sabe, E depois dessa live você vai fazer o seguinte. Você vai lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Vai lá no YouTube, coloca no campo de pesquisa Rede Relâmpago, pronto. Você tem acesso a todas as lives desde junho de 2020 até hoje. Desde junho de 2020 até hoje, todas as lives estão por lá. Todas as lives estão lá. Muita coisa legal com os nossos especialistas. Tem programas de entrevista, tem o Mundo Relâmpago, tem música, tem muita coisa legal por lá. Desde junho de 2020 até hoje, fazendo a diferença para você no seu entretenimento. É a Rede Relâmpago e hoje é o dia da Relâmpago nos Esportes, é dia de Relâmpago nos Esportes. Estamos aqui com o Maicon Benetton, que também é um integrante do Relâmpago nos Esportes. Beijo para o Maicon Benetton, Quito Benetton aqui, olha, sigam o trabalho do Maicon Benetton, que é sensacional, lá à frente do Segue o Jogo 90. Ele está sempre por lá, tá bom? Gente, olha, tô aqui, o Roberto está dizendo, não está aparecendo ao vivo. Tá, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vamos chamar aqui o Roberto Dantas, estamos ao vivo para todo o Brasil. Deixa eu colocar aqui o nome do programa direitinho, vamos lá. É o Relâmpago nos Esportes com Vitor Corso e Roberto Dantas. Roberto Dantas, muito amigo meu, estamos juntos na faculdade. E a gente sempre está fazendo aí lives junto, fazendo lives de esportes, fazendo lives de entretenimento. Tem um projeto Bons de Bola também, que ele vai falar. É bem bacana o projeto Bons de Bola, que nasceu com o Roberto Dantas, comigo também. Tem o Marcelo Cunha, tem o Alexandre Valente, tem uma galera muito boa lá que gosta de comentar sobre esportes. Bom, segundo o Roberto, não está aparecendo ao vivo. Vamos ver. Que tá ali, Relâmpago nos Esportes, ao vivo para todo o Brasil. Aqui na Rede Relâmpago. O Roberto de repente está procurando lá no V-Curso de Jornalismo, não está não, Rede Relâmpago. Rede Relâmpago, vai lá na Rede Relâmpago que você vai ver que já estamos ao vivo, inclusive o Maicon Benetton está aqui curtindo a gente, né, Maicon? Bom, a gente tem notícias hoje, muitas notícias bacanas. Ah, o Roberto aqui, Roberto entrou, muito bem. Roberto, clica aqui ó, na câmerazinha aqui, por favor, pra gente... Isso, muito bem, agora sim. Ser esse grande amigo da Rede Relâmpago, que é o Roberto Dantas, direto do Rio de Janeiro. Fala Roberto Dantas, jornalista, um dos melhores do país em relação a esportes, então vamos falar com ele. Olá Roberto, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos. Você está me ouvindo, meu querido? Eu não estou te vendo. Estou te ouvindo muito bem e te vendo também. Não, você não está me vendo, é isso? Não estou te vendo. Sempre bonitão, galã aí, o Diogo Nogueira da comunicação. Mas se você está me ouvindo e me vendo, tudo bem. Vamos tocar o bom. O que eu quero é falar, vamos falar com o pessoal de casa? Vamos lá. Oi, pessoal de casa. Galera que tá vendo aí o Relâmpago nos Esportes, tá conseguindo ver o Vitor Corso do Roberto Dantas? Se tiver, beleza, tá direitinho. O Maicon tá aí, ó. Maicon Benetton, grande lenda, Roberto Dantas. Maicon, você tá vendo os dois? Manda aí pra gente, manda o retorno aí pra gente. Enquanto isso, eu quero dar boa tarde aqui ao Roberto e ao mesmo tempo também. Tá vendo os dois, hein? Tá vendo os dois, tá ótimo. Então, se o público tá vendo os dois, tá ótimo. Depois, Roberto, eu mando uma foto minha pra você. Eu vou mandar um print da tela, que aí a gente se vê. Ou depois, na live depois. Pode falar, Roberto. Eu brinquei que era saudade. Toca o barco, Vitor. Vamos, que hoje vai bombar isso aqui, hein? Vamos lá, que a gente tem notícia aberta para poder dar em relação aos esportes. Olha, o Roberto Dantas, vamos falar um pouquinho do Roberto, claro, jornalista, formado, e tem um trabalho bem bacana lá no canal dele, que é Roberto Dantas Esportes e Notícias.
Roberto, conta um pouquinho do canal que era dos Campos para a Rede, agora você mudou o nome, né? Já está com muitos seguidores. Conta um pouquinho desse trabalho aí que você faz. Bom, o nosso canal, a gente começou há 4 anos, um pouquinho depois da Rede Relâmpago, né? A gente foi meio que no vácuo, e para falar de esportes. Só que enquanto você manda no Instagram, a gente foi um pouquinho mais para o Facebook. E graças a Deus a gente está aí, tem 7 mil inscritos, vamos chegar a 4 milhões com a graça de Deus e a ajuda de todos vocês que se inscrevem. E é aquilo, a gente fala o que a gente pensa do futebol com a nossa visão. Nem sempre acertamos, mas procuramos colocar a nossa opinião sempre, estudando, fazemos entrevistas com o pessoal da bola, aprendemos sempre um pouquinho com os treinadores e jogadores de futebol, e estamos tocando, né? Piadinha, tá me ouvindo, Vitor? Maravilha. É sempre bom ter bons profissionais aí na internet, né? Claro que a gente aguarda um chamado, vamos dizer assim, da gente poder pegar esse trabalho e transmitir aqui na telinha para muito mais gente. Mas o Roberto faz um trabalho de excelência, gente. Então sigam Roberto Dantas Esportes e Notícias lá no YouTube. No Facebook também, né? O Roberto também tem no Facebook também, faz nas 2 plataformas e está sempre com uma audiência muito grande. Parabéns, Roberto, parabéns mesmo pelo trabalho belíssimo que você faz na internet. Parabéns. Tamo junto, vamos que vamos. Um abraço, Maicon Benetton, fera bravíssimo, um abraço, querido. Grande Maicon Benetton. Vamos lá, então vamos às notícias do esporte, gente. Olha, nesse momento estão ocorrendo jogos da qualificação da Copa do Mundo na África. Nesse momento tem jogos das eliminatórias da África. Tem Guiné-Bissau contra Burkina Faso, o jogo está 0-0. Libéria está vencendo São Tomé e Príncipe e República Centro-Africana e Mali estão empatando em 0-0. Jogo por lá. Tem eliminatórias da Copa na África. Jogos acontecendo agora, começaram agora há pouco. E daqui a pouquinho a gente vai falar também de eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. O bicho está pegando por aqui, e o Brasil precisa da vitória. O Brasil precisa da vitória para ficar um pouquinho melhor e desafogado lá na classificação. Mas antes, a notícia da hora é a seguinte, os estaduais. Ontem nós tivemos mais campeões estaduais comemorando com suas torcidas e merecidos, né? As campanhas, enfim. Bom, só para relembrar os campeões estaduais que já estão definidos, né? Alagoas foi o CRB, foi campeão após vencer o Asa, né, na final, um empate no jogo de ida e uma vitória do CRB no jogo de volta. Parabéns ao CRB lá em Alagoas. Em Minas foi o Atlético Mineiro, muito bem, soma agora 50 títulos estaduais, o Atlético Mineiro, super galo, lá campeão mais uma vez. Aqui no Rio de Janeiro foi o Flamengo, né? Para a alegria do Roberto, para a minha alegria também, tá aí, 39 títulos da hegemonia carioca é com o Flamengo, campeão carioca. No Rio Grande do Sul foi o Internacional de Porto Alegre, que fez uma vitória bem bacana, né? Que foi importante para o Colorado, porque impediu o Grêmio de se conquistar é até difícil falar a palavra, octacampeonato consecutivo. Ficou difícil, o Grêmio querendo o 8º título consecutivo, não conseguiu, foi para o Internacional. O Internacional quebrou um pouco essa hegemonia aí de 7 anos que já estava com o tricolor gaúcho. No Ceará, foi o Ceará o campeão, no jogo de ida venceu por 1-0, depois empate em 1-1, parabéns ao time do Vozão. Em Santa Catarina, foi decidido no dia 22, lá no sábado, Avaí e Chapecoense, e o Avaí se sagrou campeão catarinense. Na Bahia, ontem deu Bahia em cima do Vitória, dentro do Barradão. Roberto Dantas, esses super campeões aí que a gente falou, qual você destaca pela campanha magnífica? Ou, vamos dizer assim, Vitor, eu fiquei meio surpreso com algum. Conta aí você. Olha, o Campeonato Gaúcho ele é sempre muito disputado, tem uma rivalidade muito grande, né? E o Internacional de Porto Alegre, realmente, esse ano ele deslanchou. Então é um campeonato a destacar, exatamente por isso, pela grande rivalidade. Como você falou, o Inter veio aí e conseguiu bater o Grêmio. Ganhou o primeiro jogo, o segundo já foi ali meio que para manter o resultado, jogou com segurança, com tranquilidade. O Roger Machado faz um trabalho excelente no Internacional. A gente lembra que colocou o time na Libertadores do Campeonato Brasileiro, quase chegando pelo time. E esse ano começou bem aí, campeão gaúcho, então a gente destaca
desse campeonato, o Campeonato Gaúcho. Eu queria falar o seguinte, o Campeonato Paranaense, né, e a gente espera o Atlético Curitiba, nenhum dos dois foi para a final dessa vez. Né? Lá é Maringá e Operário, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi 2-2. Então, os campeonatos estaduais, eles têm muito isso. Rivalidade, a torcida chega junto mesmo, é muito bacana. Então, mas desses campeonatos que você falou, eu acho que pode destacar o campeonato, inclusive o Michael Benetton é torcedor do Grêmio e viu o Inter esse ano. Pô, Carlos, não teve para ninguém. Inclusive, o Grêmio foi para a final, eliminando o Juventude, com muita polêmica. O Inter do Grêmio foi para a final. Muita polêmica. Claro, o Grêmio foi favorecido para poder ir para a final. Mas o Internacional está de parabéns, mandar um abraço para a torcida colorada, viu? Parabéns para o Colorado, parabéns a todos os campeões estaduais. E nessa semana a gente tem o Campeonato Paulista. Super Campeonato Paulista aí com Corinthians e Palmeiras. Um jogo na quinta-feira, na Era Nordeste, que é a nossa outra companheira também aqui do Relâmpago nos Esportes, vai estar acompanhando a grande decisão. O Corinthians venceu a primeira partida por 1-0. E aí, Roberto, algum palpite para essa final? Palmeiras campeão. Palmeiras? Vão dizer que eu estou maluco, mas o que eu penso. O Palmeiras tem um time muito mais entrosado do que o Corinthians, digamos assim. E o Abel Ferreira é um papatismo. O Palmeiras perdeu em casa, o Corinthians ganhou na casa do Palmeiras, bacana, o Corinthians abriu a vantagem 1-0. Mas, contrariando meus amigos corintianos, que eu sei que a gente tem um grupo aí lá do Zé Wilson, só de corintiano, e eu estou nesse grupo porque eu simpatizo com o Corinthians em São Paulo, mas para mim o Palmeiras ganha o título. A diferença é mínima, diferença. Se o Palmeiras ganhar por um gol, leva para os pontos, eu acredito. Mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, dá Palmeiras. Para mim é um time mais cascudo. Maravilha! E a gente está aguardando essa grande final. Vai ser um bom jogo, vai ser um jogo bem disputado, acredito eu. O Corinthians venceu a primeira partida lá no Allianz e vai decidir em casa. Mas, segundo o Roberto, dá Palmeiras. O Palmeiras devolve o placar, devolve ainda mais para poder conquistar esse título. Precisa vencer por 2 gols de diferença. Vamos dar um beijo aqui, um abraço para o Alexandre Valente, publicidade. Boa tarde, que dupla de ataque, que isso, meu nobre, né? Estamos aqui fazendo o nosso Relâmpago nos Esportes ao vivo para trazer para você informações muito legais. Olha aí. O Alexandre até traz uma informação aqui, que é a próxima que a gente vai falar é da seleção brasileira, realmente. Vi agora que o Rafinha dando entrevista ao Romário, falando contra a Argentina, é porrada nele, se precisar, fora e dentro de casa. O que acham? Já a gente tem a opinião do Roberto Dantas, porque a gente vai falar justamente de seleção brasileira agora. Eliminatórias da Copa, tem jogo do Brasil contra a Argentina, tem Argentina e Brasil, o jogo é lá em Buenos Aires. Roberto, eu tô cismado com essa partida. O Brasil jogou contra a Colômbia, mas não jogou aquele futebol que merecia, na minha opinião. Que poderia deslanchar, que poderia fazer um bom placar para poder convencer. E, novamente, não convenceu, mas conquistou os 3 pontos e conseguiu um mero terceiro lugar. Ele chegou a estar em segundo e tal, mas, enfim, está por ali, ainda está dentro da Copa do Mundo, mas não traz muita confiança. E, além do mais, gente, para o jogo de amanhã, às 21 horas, o técnico Dorival Júnior enfrenta alguns desfalques. Estão fora da equipe o goleiro Alisson, o Gerson, estão lesionados. E, além disso, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães por suspensão. Além de Wanderson e João Pedro por opção técnica. No lugar deles entram Bento, Wesley, Murilo, André, Joelinton e Matheus Cunha. Dorival explicou que espera de Matheus Cunha na vaga de João Pedro. Segundo ele, o Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, de meio atacante, de segundo atacante. Vai depender muito da maneira que a Argentina se posicionar em campo. O Brasil está esboçado da seguinte maneira: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André e Joelinton, Rafinha, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Roberto Dantas, o que você acha dessa escalação? E ali, pegando uma pergunta na outra, se precisar fora e dentro de casa, o Rafinha diz que é porrada nele. Você concorda? Olha, antes de dar um abraço para AV Publicidade, Alexandre Valente Publicidade, faz um trabalho maravilhoso aí, gente. Quem precisar de fazer divulgação de sua empresa,
vai lá no Instagram, AV Publicidade, vale muito a pena. O Alexandre Valente é um conhecido nosso, um amigo nosso. Eu confio bastante no Alexandre e o trabalho dele é de excelência. AV Publicidade. O Alexandre não está bancando o meu canal não, tá, gente? É porque realmente o trabalho é bom. Mas falando aí de seleção brasileira, primeiro, Rafinha, primeiro a gente tem que ganhar. Depois que ganhar, aquilo aí vai, perde o jogo, vem o Dorival corre risco de ser demitido, inclusive. E se o Brasil perder para a Argentina, o que, que a imprensa vai meter o pau? Vai meter o pau no Rafinha. É ele que vai apanhar. Então, eu acho que a gente tem que fazer primeiro, deixar a imprensa falar. Não é o jogador que tem que falar isso, não. Lógico, a gente tem que fora. Porque se o Brasil perde o jogo, meu amigo, não vai valer de nada, nada e nem a valentia do. Então, primeiro joga, ganha o jogo. O Brasil tem como ganhar? Tem. O Brasil e a Argentina eles se equivalem, as seleções se equivalem. Viu? O Brasil tem até um elenco melhor e a Argentina tem mais conjunto, porque é aquele time que ganhou a Copa do Mundo. Praticamente ali 2 ou 3 peças não, e o Messi que está fora. Assim como o Neymar também está fora da seleção brasileira. No papel, o Brasil tem mais time, mas o Dorival ainda não conseguiu dar uma cara para essa seleção brasileira. Contra a Colômbia, eu gostei um pouquinho. O Brasil foi um pouquinho melhor, porque nos 2 jogos contra a Colômbia, o Brasil tinha perdido e empatado. Vencendo por 2, poderia até ter, mas também por 3, 4 gols. Um pouquinho. Pois é, segundo o Alexandre Valente, o Roberto, o Brasil precisa resgatar a confiança antes de provocar. Infelizmente, o Rafinha caiu na pilha do Romário. Realmente, ele tem que ter a personalidade dele para poder chegar lá e fazer. Ó, acabei de falar agora, só que o Romário ia lá e fazia. Então o Rafinha tem que ganhar o jogo. Foi como você falou mesmo. Primeiro tem que pegar e ganhar o jogo. Ponto. E depois fala o que quiser falar, provoca o que quiser provocar, e aí a provocação de dentro do campo, tem nada a ver com provocação, por favor, provocação na bola, né, com títulos e tal, aquele negócio todo, que nós somos penta, eles são tri e tudo mais. Aquela brincadeira sadia que até é motivadora, motiva a Argentina a jogar mais ainda para tentar ali ser penta. Isso que faz o combustível do futebol. Muito bem colocado pelo Alexandre, muito bem colocado por você, Roberto. Precisa ganhar o jogo primeiro. Precisa ganhar o jogo primeiro. O jogo é difícil, hein? É lá na casa dos argentinos, atuais campeões do mundo. O entrosamento está indo de vento em popa, né? Eles estão muito bem entrosados. Como o Roberto falou, é a equipe, vamos dizer assim, a maioria dos jogadores que estão ali são os que venceram o último Mundial. Então, é preciso muita atenção, Dorival, muita atenção mesmo. Abriu o olho, né, Roberto? Abriu o olho, né? Abriu o olho, porque o trabalho do Dorival é muito contestado. Alguns jornalistas dizem que mesmo o Brasil ganhando da Argentina, o Dorival deve ser demitido. Eu não acredito, não. O Dorival, ele sonha muito em disputar uma Copa do Mundo comandando a seleção brasileira. É a oportunidade. Se o Brasil ganha ou empata com a Argentina, eu acho que fica tudo tranquilo. Agora, se o Brasil perde, realmente ele pode ser demitido. E como eu estava falando, eu acho que a seleção brasileira, Vitor, ela se equivale da Argentina e tem até peças melhores. Jogadores peças por dizer o seguinte, a gente vai para lá para fazer o nosso resultado. Agora, você tem que bater, de dar porrada dentro e fora de campo, que é mais do que o outro. Não era assim que o Romário falava, que o Túlio falava. Ele não falava em dar porrada, ele falava assim, eu vou lá e vou meter os gols. Eu vou lá e vou fazer o bicho. E fazia. Então, Rafinha, inclusive, vem sendo um dos destaques do Brasil, jogando demais no Barcelona, mas precisa provar dentro do campo que o Brasil ganha. Ganhou o jogo, aí pode zoar, pode pensar que tem 5 títulos, que a Argentina vai levar 100 anos para chegar a igualar com o Brasil, pode brincar, mas primeiro tem que ganhar o jogo. Eu gosto da provocação sadia, como o Romário fazia, Túlio, Renato, o Rei do Rio. Seu time é ó. Mas era do time. Meu time é melhor, eu vou fazer, eu sou o cara, eu vou fazer. Agora, eu vou dar porrada, eu sou forte dentro e fora. Dentro de casa ou fora de casa, não, porque o Brasil apanhou da Argentina. Não sei se vocês lembram, no último jogo Brasil-Argentina aqui no Brasil, o Brasil tomou, perdeu no campo e perdeu, perdeu no campo e perdeu o jogo. Então, ganha o jogo, depois fala. Pois é. Dá uma moral, né?
fazer, divulgar o futebol, propor, promover o espetáculo, beleza. Eu vou ganhar, vou jogar mais que você, beleza, mas vai lá e joga. Agora eu vou dar porrada, isso para mim não faz sentido. Acho que o Rafinha é muito mal. É isso aí, olha aí. Ó, Alexandre, legal você dizer, para mim tá ótimo aqui o áudio do Roberto, mas tá dizendo que o áudio do Roberto está falhando. Seu áudio está falhando, Roberto. Deve ser alguma coisa aí em relação ao celular, será? Vê aí alguma coisa de áudio. É um detalhe que está querendo essa escalação, Murilo na zaga, muito legal. O Alexandre, eu também concordo, o Murilo joga muita bola. Enquanto o Roberto faz ali alguns ajustes no áudio dele, vamos dar uma repassada nas eliminatórias, falando de eliminatórias, né? Eliminatórias da Copa do Mundo na África, tem gol, Burkina Faso acabou de fazer um gol em Guiné-Bissau, 1-0. A Libéria vence o jogo contra o São Tomé e Príncipe por 1-0 também. Os jogos estão em andamento, gente. 20 e 21 minutos do primeiro tempo ainda. Desejo aqui do Alexandre é ver Murilo e Léo Ortiz na zaga da seleção brasileira. Para mim, Vitor, rapidinho. Até para ver se o Alexandre está ouvindo agora direitinho, se alguém aí está me ouvindo bem. Para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular. E o Marquinhos, eu acho que já passou, já deu para o Marquinhos. 2 Copas do Mundo, é um bom jogador. Mas para mim, o Marquinhos já passou. Para mim, o Léo Ortiz deveria ser titular do Brasil. Pode seguir. Léo Ortiz está jogando uma bola muito grande, hein? Olho nele. Dorival, tem que ser titular. Botar os melhores ali para jogar, caramba. O Wesley vai estar na posição ali de lateral direito. Então, vamos ver como é que vai se comportar. Estreou muito bem, viu? Estreou muito bem. Pouco que jogou ali, os poucos minutos, estreou muito bem. A camisa não pesou, não. Se Deus quiser, não vai pesar e a gente já tem um lateral direito aí para a Copa. Temos notícia falando agora de Brasil. Falando de Brasil, a gente fala de CBF. CBF, a gente fala de Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito presidente da CBF, vai ficar até março de 2030. Não tinham candidatos, desde 89, aliás, acontece isso, não tem candidato, vamos dizer assim, de oposição para poder disputar um pleito eleitoral. E aí, o Edinaldo, por ter uma grande, vamos dizer assim, um grande apego com as federações, a maioria das federações de futebol do país, foi reeleito para mais 5 anos de mandato. O que você achou, Roberto? O Edinaldo está mandando bem à frente da CBF. Qual a sua opinião? Péssimo. Péssimo porque a gente não tem transparência. O Ronaldo, que seria candidato, desistiu. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Certo. Vou até falar um pouco mais devagar. O Alexandre, meus amigos aí podem falar se estão me ouvindo também. Eu achei péssimo. Na verdade, já vem de muito tempo a CBF é um ninho de cobras e ali só entra quem eles querem. Né? As federações, elas mamam na teta da CBF. Os presidentes das federações, eles são ali os pau-mandados da CBF. A CBF já era, infelizmente, futebol brasileiro, futebol que eu tanto amo, a gente tem essa praga da CBF. Então, é terrível. Por quê? Não há transparência, não há renovação, não adianta. Há um Zico da vida, que é uma pessoa tão bem conceituada, quero ser presidente da CBF. Não vai conseguir, porque ele não vai ter o apoio das federações, porque exatamente as federações mamam na teta da CBF. E aí é aquele polui, só eles mesmos eles querem. E isso atrasa o futebol brasileiro, porque a gente precisa de gestor com visão. Seleção brasileira, qual o projeto da CBF da seleção brasileira? Botar dinheiro no bolso. Não tem um treinador, desde que o treinador assumir a seleção principal, um treinador que fique com o time, com aquele elenco, por 10, 12 anos não tem. Eu sempre falo isso, não foi só depois de 2014. A CBF precisava fazer um para a base, o Sub-17. O treinador do Sub-17 vai comandar essa galera no Sub-19, no Sub-23 e no profissional. Ele ficaria aí, no mínimo, aí, uns 7, 8 anos com a seleção brasileira. E eles teriam um time entrosado. E por que não acontece isso? Porque a CBF não faz, não tem alguém que parece que tem essa visão. Então, muito triste. Futebol brasileiro, tudo do posto, a gente passando perrengue para se classificar para uma Copa do Mundo, que vão 7 da América. E a gente vai continuar em 2030. Né? O Edinaldo, não conheço ele pessoalmente, não posso dizer que é uma má pessoa. É uma gestão.
infelizmente, está num nível tão baixo. Eu fiquei muito triste assim, por não ter transparência. Eu acho que o futebol brasileiro é uma coisa que o brasileiro ama tanto que deveria ter realmente eleições limpas, eleições onde, sabe, que não houvesse isso. A compra de votos. Como é que de 27 federações, 26 votam a favor, Vitor? O cara é unanimidade? Se o Brasil está tão mal, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, infelizmente, é o toma lá da cá. Pois é, essa unanimidade que é quase unânime, né? Olha isso, é uma coisa a se investigar realmente. É bom, daqui a mais 5 anos a gente vai ter aí Edinaldo Rodrigues ainda como presidente da CBF. E agora uma curiosidade, o salário do presidente da CBF, vocês sabem quanto é? Chutem aí, não sabem? É R$ 383 mil. R$ 383 mil por mês. E somado ao 13º salário, o valor anual ultrapassa a marca de R$ 5 milhões brutos. Esse é o salário do presidente da CBF. É uma curiosidade. Bom, voltando para o Brasil aqui ainda, né? Pum, já foi eleito o Edinaldo. Infelizmente lá está muita gente também criticando, né? E criticando com veemência, porque não tem nada de formidável que ele está fazendo à frente da CBF, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai agora para cima. Com o Brasileirão, por exemplo, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo, acho que é o único campeonato do mundo, o Brasileirão, inclusive, que tem 20 equipes, onde 10 figuram como favoritas ao título. É muito disputado, é o mais disputado do mundo, diferente da Espanha, que tem só Real Madrid e Barcelona, diferente lá da Itália, que tem Napoli, tem Inter de Milão, Milan ali, o Juventus, tem pouquinhas equipes. No Campeonato Brasileiro, a galera se esbalda com tamanha disputa. E vai começar no sábado. No sábado a gente tem no Morumbi, às 18h30, São Paulo e Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, olha que clássico bacana também, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Às 21 horas tem Flamengo e Internacional. No domingo tem Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira tem Bragantino e Ceará. Roberto, eu já estava com saudade do Brasileirão. E você? Só jogos bons já nessa primeira rodada, rapaz? Pois é. A gente tem vários clássicos aí, né, abrindo o Campeonato Brasileiro. Vai ser um Campeonato Brasileiro que a gente deve ter pelo menos 4 ou 5 clubes brigando diretamente pelo título. E, assim, a gente vê também clubes grandes, você pode ter certeza que correrão risco de rebaixamento. Vai ser um Campeonato Brasileiro, na teoria, né, porque a gente não tem uma bola de cristal, mas pelo que a gente acompanha futebol, muito mais equilibrado e muito cuidado para o Vasco do nosso querido Alexandre Valente. Se não fizer boas contratações, vai correr risco ali na parte de baixo da tabela. O Vasco é um candidato ali a brigar contra o rebaixamento, caso não tenha umas contratações. É quase certo que o Bahia não deva continuar no Vasco, pelo menos essas informações que eu tive. Tem o Coutinho, mas só o Coutinho, derrete. Não. Precisa ter pelo menos mais três contratações boas. O Vasco ainda precisa de um zagueiro que seja um líder, que seja um xerife para comandar o Vasco. De repente, no gol o Vasco está bem, o Léo Jardim acho que dá para o gasto, mas pelo menos 3 boas contratações para poder ter um ano legal. Não terá um favorito. Pois é, o Alexandre falou isso aqui. Eu acho o seguinte, os favoritos pelo investimento, pelo que fizeram ano passado, teoricamente, favoritos, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Para mim, o Atlético Mineiro vem correndo por trás, por fora, porque tem o elenco do ano passado também. E mais, mas que tem um time certinho, ajustado do ano passado, é o Internacional de Porto Alegre. Também não dá para dizer, né? Quem é o super favorito do Campeonato Brasileiro? Não tem um super favorito. Eu acho que estes aí se equilibram. E outra coisa, aí, função do ano passado, não tem nenhum craque. Até o Everton Ribeiro lá no Bahia, é verdade. Mas no Fortaleza e Bahia, ele já tem, Rogério Ceni e o Vojvoda tem o time na mão. Assim como o Fortaleza podem ser as surpresas. Não diretamente por título, Fortaleza do Nordeste é proibido de ganhar Campeonato Brasileiro, tá, Vitor?
Porém, eu acho que Fortaleza e Bahia chegam forte para brigar ali pelo G4 e pelo título diretamente Internacional, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro do Gabigol está fora. Para mim, o Cruzeiro não vai brigar por isso, não. Tivemos uns times, a gente pode até falar sobre os estaduais, né, que foram bem assim um termômetro do que teremos no Campeonato Brasileiro. Muito bem falou o Roberto em relação ao Internacional e ao Atlético Mineiro, colocando eles dois aí nessa base de grandes favoritos também ao título. Né? Eu também vou com o Roberto em relação a isso. O Cruzeiro muito se esperava, né, do Cruzeiro, mas Vasco, Grêmio realmente preocupa, juntamente com o Cruzeiro, Vasco e o Grêmio também preocupam, né, são times grandes. O Santos ainda em formação, mesmo com o Neymar, né, não pode contar muito com o Neymar, porque ele se machuca, ele joga um jogo, não vai bem, enfim, tem uma qualidade imensa, mas infelizmente não está conseguindo ir à frente. O São Paulo com certeza fica ali naquele mediano, mas também é um bom candidato também ao título. Pelo Nordeste, realmente, eu considero que o Bahia e o Fortaleza estão à frente do Sport, do Vitória. Eles estão ali um pouco mais acima, né, dessa galera, Ceará. E no Nordeste, eu acredito que o Bahia e o Fortaleza vão travar ali uma boa disputa para, não sei título, mas acho que vagas de Libertadores, ali apurrinhar a vida de algum candidato ao título, com certeza, pegar alguns pontinhos preciosos, com certeza. E quem sabe também, né? Se o time se encaixar também, quem sabe a gente tem uma grata surpresa de ter esses times aí lá em primeiro, em segundo, lá sustentando no campeonato inteiro. É um campeonato difícil e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Segundo o Alexandre Valente, nosso super comentarista está aqui online com a gente, o São Paulo vai embalar e ele tem Lucas Moura, o Oscar e a base que mantém algum tempo. Então pode dar um trabalho. Zubeldia realmente é um excelente técnico também, pode fazer diferença assim no São Paulo. São Paulo, Corinthians também, né? O Corinthians vem bem tentando se armar. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que estaduais são estaduais, né? Brasileirão, a gente não pode comparar muita coisa também, porque aí mistura todo mundo, são as melhores equipes do país. Agora, você imagina misturar as melhores equipes do continente. E aí? Como é que você vai falar de favorito, ou quem que vai ficar à frente, enfim. A gente começa a fazer os prognósticos, nossos desejos, e em cima da fase de grupos. O sorteio já rolou. E os brasileiros tiveram grupos, digamos, dá para se classificar, vai. Apesar do grupo da morte formado por Internacional, Nacional do Uruguai e Bahia, né? E o Atlético Nacional da Colômbia, os outros brasileiros, eu acredito, Roberto, que se jogar direitinho vai rolar sim classificação. Vamos passar aqui o grupo dos brasileiros. No grupo A tem Botafogo, Carabobo, Estudiantes e Universidade de Chile. Eu acho que se o Botafogo bem armado dá para se classificar aí e deixar o Estudiantes e Universidade de Chile ali meio que disputando esse outro lugar. O que você acha desse grupo, Roberto? Eu concordo contigo, inclusive o Botafogo, né? Porque eu acho que o planejamento do Botafogo começou errado. O John Tex, com essa história que campeonato carioca e a Recopa não valia nada, mandou mal, demorou a contratar o treinador, mas eu acho que o Botafogo vem forte sim e se classifica. Eu concordo contigo. O grupo C é o grupo do Flamengo, né? Que tem o Central Córdoba, Deportivo Táchira e LDU. Acho que tá mole para Flamengo e LDU passarem. O que você acha, Roberto? O Deportivo Táchira pode complicar, mas eu acho que o Flamengo passa, tá? Agora o segundo colocado não dá para. Acho que vai ser bem brigado ali, mas eu acho que o Flamengo passa em primeiro. Acho que o Felipe Luiz vem fazendo um trabalho excelente e o Felipe Luiz é muito focado. Acho que ele não vai dar os moles que o Tite no ano que vem passado, entendeu? Começar muito mal, começar de forma a parecer que o time não tinha gana, não tinha tesão pela Libertadores. Acho que o Flamengo vai começar começando de verdade. No grupo D nós temos o São Paulo, que está com um grupo lá meio complicadinho, hein? Alianza Lima, Libertad, Tajeres. No papel parece que o São Paulo consegue a classificação, mas eu acho que vai ficar meio balançado. O que você acha, Roberto? Um grupo difícil mesmo. O Alianza Lima e o Tajeres devem complicar. O São Paulo, eu acho que depende muito da estreia, viu, Vitor? O São Paulo, como o Alexandre Valente falou, ele tem o Lucas Moura e o Oscar, né, que são craques, esses aí são diferenciados, e tem a base do ano passado. A base já tem um tempo. Porém,
O São Paulo, desde aquela Copa do Brasil, que ganhou aquela Copa do Brasil com o Dorival Júnior, 2022, 2023, se eu não me engano, São Paulo ele oscila muito. Às vezes ele começa a dar umas rateadas. Não é um time que me passa confiança, não. Mas eu botei assim, falando fora até das redes sociais, conversando com os amigos, eu acho que todos os brasileiros se classificam na primeira fase, então eu vou estar torcendo para o São Paulo. Mas acho que não vai ter moleza nesse grupo, não. Principalmente Alianza Lima e Tajeres, acho que vão complicar a vida do São Paulo. O Fortaleza, muito bem armado, está no grupo E, com o Atlético Bucaramanga, o Colo-Colo e o Racing. É um grupo bem difícil, mas acredito no Fortaleza. E você, Roberto? Também acredito. Fortaleza, ele, assim, o trabalho do Vojvoda é fantástico, né? E uma coisa interessante que o Vojvoda foi cobiçado por vários clubes grandes do Rio e de São Paulo, inclusive. Ele falou, não me preocupa em trabalhar no Flamengo ou no Palmeiras e ganhar o dobro ou o triplo que eu ganho no Fortaleza. Eu me preocupo em estar aqui, fazer um trabalho consistente, depois sair e poder ir na praia, aproveitar e ter uma vida tranquila. Então, ele tem o time nas mãos. Fortaleza passa assim, Vitor. Muito legal trabalhar num lugar em que você fique tranquilo realmente, né? Lá, tranquilão, tá ótimo, tá aqui, tá bom. O grupo F é o grupo da morte, como eu falei. É o Internacional, o Bahia, o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. Vão ter trabalho os dois brasileiros, mas a gente vai naquela torcida, né, Roberto? Torcer mesmo pelo Bahia, porque esse aí é o grupo, como você falou, o grupo da morte. Atlético Nacional, caramba, é duríssimo, difícil pra caramba. O Bahia pegou o Internacional. Aquilo que eu tô falando, Internacional, o Roger tem o time na mão, o Roger tem o time pronto. Então, vai ser osso, mas eu tô torcendo aí para que o Bahia, juntamente com o Internacional, passe de fase. Vai Bahia, vai Inter. No grupo G, para fechar, o Palmeiras pegou um grupo realmente bem fácil, né? Na minha opinião. Bolívar, Sporting Cristal e o Cerro Porteño, o qual a gente vai comentar já já algumas coisas sobre racismo que aconteceram entre... Mas, de novo, Palmeiras e Cerro Porteño, com o Sporting Cristal e o Bolívar. Eu acho que o Palmeiras se classifica com folga aí, o Roberto. Inclusive é um candidato à melhor campanha, segundo o que eu ouvi. O grupo do Palmeiras, na teoria, é um dos mais fáceis, né? E o Palmeiras, o Abel, ele falou que talvez seja o último ano que trabalha no Brasil. Ele quer trabalhar na Europa, né? Na Europa é um time grande, que ele vê, antes do Abel vir para o Brasil, ele não tinha trabalhado realmente nas equipes grandes, por exemplo, na Premier League, no Campeonato Espanhol, não. Então o Abel deu declarações de que é o último ano que ele quer trabalhar no Palmeiras, não que ele não goste do Palmeiras, mas ele quer dar voos mais altos, né? Então acho que ele vai preparar esse time aí para chegar pelo menos aí nas semifinais da Libertadores. Primeira fase deve passar realmente aí com uma certa facilidade. No papel, na teoria, o Palmeiras sobra. Vamos torcer para todos os brasileiros, inclusive na Copa Sul-Americana, onde nós temos o Vitória da Bahia, tem o Corinthians, tem o Grêmio, tem o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco e o Atlético Mineiro. Roberto, lá só se classifica o primeiro de cada grupo. Qual desses 7 brasileiros você acha que vai se classificar no grupo deles porque está bem armado? Olha, eu acredito que o Fluminense é o que vai chegar mais forte. Por quê? Porque o Fluminense ele vai se preparar para o Super Mundial de Clubes, então ele vai fazer grandes contratações. Boa. E pelo fato de não estar na Libertadores, a Sul-Americana vai ser uma espécie de laboratório. Então, fazer um melhorou essa final do campeonato carioca. Mas algumas contratações sim. O Fluminense precisa de pelo menos 2 ou 3 peças importantes para poder chegar e fazer bonito. Mas na Sul-Americana, eu acho que o Fluminense, desses 7 brasileiros, a gente torce para que os brasileiros passem nos seus grupos, todos eles passem, né? Ele tem a obrigação de ter um time mais forte. E aí, eu acredito que o Fluminense é que vai sobrar. Sobrar, que eu digo, é passar com certa facilidade na Sul-Americana. Vamos torcer também para os brasileiros que estão lá na Copa Sul-Americana. Lá é bem mais difícil também, hein? É como fosse aqui... a gente vê o Brasileirão Série B, a gente sempre conversa, né, Roberto? É muito mais difícil que o Série A. Né? Claro que a Série A é bem difícil, mas a B é muito mais difícil, na minha opinião, do que disputar a Série A, porque ali está tudo nivelado mesmo. E na Sul-Americana, a Sul-Americana também tem muitas viagens, enfim, tem campos truncados, o negócio vai ficar meio pesado.
Falando em assunto pesado, infelizmente a gente tem que tocar nesse assunto, e falando da Conmebol também, mas temos uma notícia aqui que a entidade representativa do movimento negro Educafro entrou na justiça com um pedido de indenização de 750 milhões de reais contra a Confederação Brasileira de Futebol e a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, por casos de racismo. A ação foi protocolada na 16ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. No documento, a entidade argumenta que as duas entidades são omissas diante de atitudes racistas nas partidas. Diz o documento, abre aspas, a intervenção do judiciário brasileiro se faz necessária para assegurar a devida reparação do dano coletivo, bem como para exigir compromissos efetivos da entidade desportiva na prevenção e repressão de manifestações racistas em suas competições. Fecha aspas. Já está bem na hora de terminar esse lance de racismo e Roberto, tanto no Bons de Bola, que nós participávamos juntos, quanto nos programas dele lá no canal Roberto Dantas Esportes e Notícias, e aqui na Rede Relâmpago, nós repudiamos veemente, todos os casos de racismo. Não há por que ter racismo, principalmente no esporte, onde nós temos até, inclusive, a figura, o atleta do século era o Pelé. Gente, Pelé, ele era preto, gente, tão idolatrado pelo mundo inteiro e tudo mais, e como a cor de uma pele pode fazer a qualidade, o respeito a outra pessoa, não tem como. Isso aí já está em tempo de terminar. Roberto Dantas, o caso de racismo, ele aprofundou-se mais com o caso com o jogador Luigi, numa partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20. A entidade menciona também as falas racistas do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, dizendo que a ausência de equipes brasileiras transformaria a Libertadores em um Tarzan sem a Chita. O que você acha disso, Roberto? Lamentável, né, meu amigo? O cara é presidente da Conmebol e solta uma dessas. Ele deveria, de verdade, ele deveria, não vou nem falar renunciar não, mas pagar realmente uma multa pesada, porque ele está simplesmente dizendo que tudo bem cometer o racismo. Ele está simplesmente, ô Vitor, pelas palavras dele, que assim, é algo normal, é uma brincadeira, ele foi no tom de brincadeira, mas uma brincadeira muito mal. Mas o que o Vinícius Júnior tem enfrentado lá na Espanha, o que outros jogadores brasileiros enfrentaram aí mundo afora, e o que o negro brasileiro enfrenta, não é o negro famoso, não. É um negro que, quando está na rua, quando as pessoas olham para o negro na rua, acham que já é um bandido. Esse racismo precisa acabar. E aí vem um senhor que é presidente de uma entidade de futebol tão grande da América do Sul todo, e ele dá uma declaração dessa, faz uma brincadeira chula dessa, onde parece que o racismo é normal. O racismo não está só no futebol, não está só no esporte, está no nosso dia a dia. Eu estou aqui no Rio há 33 anos e eu trabalhei em uma comunidade onde o negro, se ele descesse na rua, ele era revistado pela polícia. E eu desci e não tinha nada. Eu era branco, ele era revistado. Então, o racismo, tem gente que ainda diz que não existe racismo, me dá sabe, tenho pena. É aproximar as pessoas, né? É ter as pessoas poderem compartilhar de momentos agradáveis, as pessoas umas pelas outras. E aí, com o racismo, né? O Brasil, sem o Brasil, o Tatu sem a Chita, então, feliz na situação dele, eu acho que ele deveria pagar uma multa bem alta. E essa multa ser revestida em publicidade, em ações para combater o racismo. Mas uma multa alta mesmo, tipo assim, não sei os valores, mas pesada, para que doesse no bolso dele e ele pudesse, né, sentir o que o ato que ele cometeu, tantos jogadores brigam para vencer. Ele deveria ser punido. Se não for, infelizmente, porque
a justiça, né? Muitas vezes ela não é feita para quem deveria ser feita, né? Às vezes o voto, por muito tempo, ele passa pessoal, que às vezes quem tem dinheiro comete grandes besteiras e grandes atos falhos e acabam não pagando nada. Mas é muito triste. A gente que gosta de futebol, como você falou, desde sempre a gente fala contra o racismo. Gente, eu não posso avaliar alguém pela cor da pessoa, mas sim pelo caráter, pelas atitudes, né? Porque tem o branco que é safado, tem o negro, tem as pessoas de modo geral. Então a gente tem que fazer o seguinte: olhar para a pessoa pelo que ela tem a passar e não pela cor, pelo caráter que o ser humano deve ser analisado e nunca pela cor. Eu muito triste com isso. Tenho muitos amigos negros, graças a Deus, e fico muito triste com uma declaração dessa de alguém que é do futebol, que a gente vive, respira futebol, e o cara vem e fala uma asneira dessa. Se não for para cadeia, pelo menos que ele pese bastante no bolso dele, viu? É isso aí, Roberto, concordo com você. Em grau, gênero e número, é o seguinte, gente, está na hora de acabar com isso, está na hora de acabar com todos os casos de racismo, né? Uma punição exemplar. Né? Eu já até colocaria o seguinte, Roberto, colocaria a questão a equipe ou perder mando de jogos de 10 jogos, 10 partidas, perder o mando de 10, uma coisa bem grande, assim. Poderia, além da multa financeira, também ter a prisão do torcedor que fez o racismo, que fez condenado, que ele se fosse condenado, enfim. Tem tanta coisa que pode ser feita para poder evitar o racismo, o cara pensar duas vezes antes de falar besteira, que fala lá contra o jogador, enfim, que pode sim, tem solução e eles não fazem. Bom, pelo menos a Confederação Brasileira de Futebol conseguiu fazer um caso aqui que a gente vai falar agora. Vamos dar uma boa tarde aqui para o professor Demócrito, é isso? Professor Demócrito está aqui, boa tarde, mandando para a gente. Joelma Rodrigues, obrigado pela presença. Ademir Fonseca, Rodrigo, a Érica também, muito obrigado. Marcelo Gorodit, um abraço, meu amigo, está aqui também. Aliás, às 7 da noite tem Relâmpago Entrevista com Marcelo Gorodit, esse super publicitário de mão cheia, gente. Vamos saber um pouquinho mais sobre a vida profissional e pessoal, curiosidades pessoais do Marcelo Gorodit. 7 da noite estaremos aqui no Relâmpago Entrevista com Marcelo Gorodit. Ele hoje é nosso convidado. A Confederação Brasileira afastou nesse domingo o assistente de arbitragem Cleiton Tim. Ele é suspeito de assédio a jogadoras do América Mineiro durante partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro Feminino no último sábado. O árbitro ficará afastado até o final da apuração da denúncia. A CBF informou que, caso seja considerado culpado, o assistente será banido. A CBF também afirmou que vai solicitar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a STJD, e às autoridades policiais uma investigação rigorosa do caso. 4 jogadoras do América Mineiro registraram um boletim de ocorrência denunciando assédio por parte do assistente Cleiton Tim. É outro fato que tem que acabar. Ainda bem que a gente está falando sobre 2 fatos, um coladinho ali no outro, o racismo e agora o assédio do futebol feminino. Roberto, o que você comenta do assunto? Que realmente tem lá os áudios, né, desse rapaz, infelizmente, é um assistente do futebol, e ele cometeu esse caso grave de assediar as jogadoras, e aí que a CBF já deixou suspenso, vai analisar e deve bani-lo do esporte. Que assim seja, para servir de exemplo. Por quê? Aí você fala assim, mas o cara não vai poder trabalhar. É a profissão dele, não é? Mas ele não sabe, ele não tinha conhecimento de que assediar alguém, seja sexual, é crime. Se ele sabe inclusive, né, onde as meninas estavam poder jogar no Brasil, lá no caso a gente vê essa mulher está dando interferência aqui, peraí. Oi, Roberto, nesse momento aí não consegui te ouvir no finalzinho não deu para ouvir.
alguma coisa está dando interferência. Só que eu desliguei todos os outros equipamentos aqui de onde eu estou, mas continua interferência. Mas é lamentável, Vitor. Então, que esse rapaz ele seja realmente investigado direitinho e, comprovando isso, que ele seja banido do esporte, até para servir de exemplo, para que outros não venham a cometer. Certo. Porque se naquele dia que pegaram aquela torcedora do Grêmio lá contra o goleiro Aranha da Ponte Preta, lembra? Chamando de macaco, aquela coisa toda. Se aquela menina tivesse ficado presa de verdade, uns 6 meses, outros torcedores não fariam, com medo de acontecer a mesma represália. Só que ela foi lá, foi identificada, respondeu, mas não teve penalidade. Entendeu? Ela não teve uma punição que deveria ter acontecido. Então as pessoas repetem porque muitas vezes não vê, porque muitas vezes tem impunidade. Um ser humano, um cidadão lá, se acha poderoso, vai lá e assedia as meninas do futebol. Então ele tem que pagar e pagar um preço para que outros não cometam. Mesma coisa com relação ao racismo. Enquanto não tiver um posicionamento claro, vão falar que é mimimi. Tem gente que fala assim, racismo é mimimi. É porque vocês conhecem talvez poder frequentar alguns lugares como acontecia antigamente. Né? Simplesmente pela sua coisa. Você não poderia participar de algumas festas na sociedade, nem jogar futebol aqui no futebol brasileiro, a gente sabe que não podia. E ainda tem gente do futebol que diz que não existe racismo. E a mesma coisa do assédio. Gente, é crime, tem que... É isso. Crime tem que ser punido severamente. Muito bem, a CBF fez uma boa aí de punir esse assistente. Bom, vamos agora às últimas notícias do Brasil e do mundo em relação aos esportes, aquelas rapidinhas. O vice-presidente da Chapecoense afirmou que o clube terá reunião com a CBF e a Federação Gaúcha. O presidente da Chapecoense, ele está no Rio de Janeiro tentando se filiar a outra federação. Olha aí. O São José está fora do Paulistão Feminino pela primeira vez. De acordo com a Federação Paulista de Futebol, a equipe não atingiu os critérios administrativos e desportivos para ter o licenciamento. No Forte de São Marcelo, vamos ver aqui, do Forte de São Marcelo ao Porto da Barra. Ocean Man passa por pontos turísticos de Salvador. Os circuitos do evento vão passar por pontos turísticos famosos da capital baiana. Ocean Man é o nome do prêmio. O 13 acertou com o volante do ex-Serra Branca, o volante ex-Serra Branca, que inicia a reformulação da equipe para a Série D. Série D para o 13 da Paraíba. Mazola admite falta de efetividade de derrota do Ituano para a semi da A2, mas garante que está em aberto. A Arrascaeta do Flamengo tem lesão no adutor da coxa e inicia tratamento. Santos dá folga para o elenco depois de jogo treino contra o Sub-20. Neymar não participa. Sucesso do campo em Teresópolis e confirmou as expectativas. Tiveram presentes participantes de várias cidades fluminenses no grande torneio de artes marciais. Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão na próxima quinta-feira no Neoquímica Arena. Vila Nova coloca ingresso de arquibancada R$10 para o jogo da final contra a Nápoles. Danilo do Flamengo afirma ter buscado ajuda psicológica no Real Madrid. Zagueiro de 33 anos recorda um momento difícil e cobra clube sobre saúde mental. Roberto, seus comentários, sua nota 10 e nota 0 para a gente fechar esse Relâmpago nos Esportes de hoje. Muito obrigado. Meu agradecimento pessoal para você. Eu que agradeço sempre, Vitor. É sempre um prazer estar com você, com o Maicon, com o Enoque, com aquela galera lá da história do boleiro, que eu sou muito fã. Era brabíssimo, jogou muita bola, é professor de futebol, meu querido Demox. E você está me ouvindo direitinho, Vitor? Estou ouvindo bem, agora sim. Então, manda um abraço a todo mundo. Lembrar que o Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana. A gente vai trazer muitas informações, tanto aqui no Relâmpago nos Esportes, quanto lá no nosso canal no YouTube, Roberto Dantas, Esportes e Notícias. Tamo junto e misturado. A minha nota... Olha, falhou agora. Minha nota 10, você ia falar, minha nota 10... A nota 10 vai para a nossa querida fadinha Raíssa Leal, que mandou muito bem, conquistou mais um título. E ela disse o seguinte, Vitor, 2025 e 2026, ela não sabe se vai disputar as Olimpíadas, porque, segundo ela, é muita pressão para ganhar, e ela não tem infância. A garota, depois que virou atleta, não tem mais infância. Todo mundo quer tirar foto,
mas meus parabéns a ela por mais um título. Ela arrebenta e que ela realmente possa ter saúde mental. Manda ver, sua nota 0. Minha nota 0 é em dose dupla. Vai tanto para o presidente da Conmebol, quanto para esse auxiliar do futebol feminino, que cometeu assédio aí contra as jogadoras do América Mineiro. Tá certo? Nota 0 em dose dupla. Para o presidente da Conmebol, porque ele corrobora com os atos racistas ali do Cerro Porteño e dessa galera aí que infelizmente aconteceu recentemente. E também para esse capacitou para chegar à federação, e aí, depois de tudo isso, ele comete contra as atletas. Então, nota 0. Bom estar aqui, eu sou seu fã, você sabe disso. E hoje à noite, lá no YouTube, Roberto Dantas no YouTube, tem entrevista com o treinador do Central de Caruaru, Leandro Senna, da Série D do Brasileiro. E até a próxima. Estou com saudade de vocês. Sempre muitas entrevistas bacanas, um bate-papo bem legal. É o Roberto Dantas Esportes e Notícias. Você pode acompanhar no YouTube, tá bom? Acompanhe a entrevista hoje do treinador. Qual o nome do treinador? Leandro Senna. Ele é treinador do Central de Caruaru, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Leandro Senna estará por lá. E hoje aqui na Rede Relâmpago também, vai lá e cá, tá? Às 7 da noite tem o Marcelo Gorodis, que estará aqui no Relâmpago Entrevista. Ele faz a gestão de mídias sociais, né, na Flá TV. Ele vai estar por aqui para contar toda a história dele como publicitário. Vamos ver um pouquinho também sobre a história desse grande profissional. Beijo, Roberto. Muito obrigado pela sua participação novamente. Muito obrigado a todos que curtiram o Relâmpago nos Esportes de hoje. Hoje é dia 24 de março de 2025. A produção é de Denise Monteiro Corso. Esse é o Relâmpago nos Esportes para você. Na Rede Relâmpago, onde fazemos mais que lives. Compartilhamos conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!